Bom dia a todos, bem-vindo a mais um webinar da nossa Comissão de Investimento da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Hoje nós vamos falar sobre a conjuntura da economia e os cenários de investimento aqui no Brasil. Nós temos hoje como convidados especiais nossos os dois sócios da LCA Consultores, o Fernando Sampaio, economista com 25 anos de experiência aí, graduado pela Unicamp, articulista da Folha, do JB, da Gazeta Mercantil. Temos também o Fernando Camargo, também economista pela Unicamp, com 20 anos de experiência na estruturação de projetos de energia, saneamento. Para ajudar nessa conversa, vamos ter dois empresários que são bastante atuantes na área de energia, na área de saneamento, na área de infraestrutura. O nosso Fábio Barioni, do Tecma Group, uma empresa especializada na montagem de torres de transmissão, subestações, uma empresa de engenharia, de tecnologia de ponta, muito na liderança aí na segurança e qualificação de mão de obra. E temos conosco também o nosso Léo Melo, da Londa, uma empresa de ponta em soluções ambientais, na gestão de água, resíduo, dragagem, estando à frente aí de alguns acidentes no trabalho em cima de acidentes ambientais, como o Vale o Rio Doce, sobre Mariana, num momento aí interessante em que o marco regulatório do saneamento está pronto de ser aprovado e as primeiras licitações de SEDAI e Maceió indo ao mercado. Então, temos acho, um bom grupo para trocar ideias. É um momento fascinante, um momento desafiador, as economias prontas para abrir, embora não estejamos preparados para isso, acho que cria uma enorme oportunidade de investimento nesse momento de indefinição. Eu, como sou de um grupo que é conhecido como contrarian, né? São nesses momentos em que as grandes oportunidades aparecem, e esse é o momento em que os grupos que estão aqui no Brasil podem sair na frente daqueles que ainda não entraram, por conhecer melhor o ambiente, e é isso um pouco do que nós vamos explorar hoje. Quais são as grandes oportunidades que vão aparecer nessa reabertura? E quais são os desafios que nós vamos ter para essa reabertura. Eu vou passar a bola para o nosso Fábio Barioni, da Tecma. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Obrigado pela introdução, Baiá. Eu trouxe aqui uma breve introdução aqui um pouco dos nossos temas, muito mais para a gente puxar a conversa dos Fernandos. Na verdade, eu estou participando aqui ávido para escutá-los, como que a gente vai, dentro desses novos cenários, como que a gente vai destravar alguns investimentos. Então, eu vim aqui falar sobre dois setores, e vou usar meus 10 minutos aqui de uma maneira bem rápida, bem produtiva. Vou falar inicialmente da energia, e peguei um setor da energia onde a gente atua para mostrar para vocês um pouco da situação atual. Situação atual, eu peguei os últimos 3 leilões de energia só na área de transmissão, e os leilões de 2018 e 2019, e a gente percebe um sucesso absoluto desses leilões, né? Isso é um pré-crise. Nós estamos falando de 23 bilhões de investimentos, 12 mil quilômetros de novas linhas, 48 lotes, tem quase uma centena de subestações. Também, quando a gente olha aqui como a gente evoluiu nos leilões na área de energia, na parte de transmissão, é algo realmente louvável. Quando você compara 2015 com o que aconteceu em 2019, a gente consegue ver uma evolução muito significativa, saindo de 2015 num total de 3 proponentes, em média 15 proponentes, para um total de acima de 150, 130 proponentes dos últimos leilões. Quando a gente olha o deságio, também é algo muito
emblemático. A gente saiu um deságio médio aí de 0%, 0,3%, 3%, para um deságio médio do último leilão de 60%. Então, isso mostra com clareza o apetite de investimentos e o nível de oportunidade que a gente tem nessa área de transmissão de energia. O que eu trouxe esses dados é muito mais para a gente começar a refletir do que está acontecendo agora e como que vai ser o futuro, né? Eu trouxe para vocês a resenha de abril. Então, é o último dado que nós temos da EPE, e o consumo total de energia em abril caiu 6,6%. Dos 10 setores pesquisados na área industrial, 9 tiveram queda. Só um que não teve queda, que é a área de extração de minerais metálicos. E a gente começa a ver um pouco do comportamento, de como que ele está se comportando. Aí nós estamos falando de um pós-Covid. Quando a gente começa a ver esses dados, e a gente começa a discutir perdas estimadas de 16 bilhões, um tarifaço que está por vir, a inadimplência crescente. E aí que vem uma questão que eu queria que a gente debatesse hoje. A questão é, e o futuro? Né? Como que a gente vai garantir esse futuro na área de energia? Então é isso que eu acho que eu puxo um pouco o gancho para escutar os Fernandos, um pouco disso, com relação ao futuro. Um outro ponto também muito importante é a gente falar do 5G. O 5G é algo que para muita gente é o futuro, mas de verdade o futuro não é mais o futuro, na verdade o 5G já é o presente. Só que como a gente aqui no Brasil está tratando esse presente? Então eu trouxe alguns dados que queria compartilhar com vocês, são dados muito recentes. O 5G ele já funciona em muitas cidades ao longo de muitos países. Na Coreia do Sul, por exemplo, nós temos 85 cidades já que estão com 5G. E isso vem avançando de uma forma muito, muito rápida, muito rápida. Quando a gente começa a olhar o que vai trazer o 5G, é uma revolução absoluta na forma de a gente tratar as coisas. O 5G, ele não é um upgrade do sistema do 4G, que basicamente é o que a gente usa hoje nas grandes cidades. O 5G ele é uma ruptura do sistema e ele possibilita muitos outros serviços e muitas outras plataformas funcionarem dentro desse novo sistema. Então é uma infraestrutura que ela vai possibilitar uma mudança, um marco de mudança. E a gente não pode ficar para trás. Eu acho que um país do tamanho do nosso, com mais de 200 milhões de habitantes, a gente não pode ficar para trás disso. E como a gente está tratando isso? Como que a gente, como empresário, como governo, estamos tratando essa nova tecnologia? Então, aqui como curiosidade, eu trouxe que o Uruguai é o primeiro país da América do Sul com rede 5G. Ainda é uma rede pequena, mas eles já estão realmente bem na nossa frente. Então, como que a gente pode deixar isso? Como a gente pode superar isso? E aí aqui eu trouxe pequenas curiosidades sobre o 5G para compartilhar com vocês. Hoje, no Brasil, a gente tem 92 mil antenas de celular espalhadas pelo Brasil. A tecnologia 5G ele tem uma característica que você precisa que as antenas sejam muito mais próximas. Então, se estima, para que a gente tenha o mesmo raio de cobertura que a gente tem atualmente, a gente precisa de mais de 500 mil antenas. Isso é uma revolução na infraestrutura urbana. Um outro dado curioso é que a China terminou o primeiro trimestre, nós estamos falando de março de 2020, com mais de 50 milhões de celulares já conectados à rede 5G. Então, enquanto a gente está discutindo, na verdade, no Brasil, a gente ainda está discutindo marco, está discutindo qual é a tecnologia, a China já tem 50 milhões de celulares funcionando em 5G. Outros dados que a gente tem acesso é que se a gente for rápido e a gente tomar todas as decisões de uma forma rápida, a gente vai ter 50 milhões de celulares conectados em 5G só em 2025. Então, isso se a gente começar a agir. A rede 5G, ela é, como eu falei, é uma disrupção do sistema.
Na verdade, eu estou comparando a rede 5G, que o impacto que ela vai trazer é comparável ao impacto do Covid. Ela vai modificar 100% a nossa forma de viver, de fazer as coisas, de ter acesso às coisas. E aí acho que fica, e eu queria colocar isso, devolver a bola para ti, Baia, e eu acho que quais as perguntas que ficam, que eu queria escutar vocês, escutar todos os participantes também, como a gente pode acelerar esses projetos, como a gente pode atrair investimento para esses projetos, se a gente tem espaço político, se a gente tem espaço econômico no Brasil para discutir agora esses projetos, porque o tempo está passando e o Brasil está ficando cada vez mais para trás, isso é muito perigoso. Agradeço, passo a bola para você, Baia. Obrigado, Fábio. Eu acho que foi uma introdução bárbara aí desse potencial de oportunidade e do desafio que nós temos pela frente. Léo, você é o nosso representante do setor mais charmoso do momento, que infelizmente, toda essa pandemia, essa tristeza desse momento que nós estamos passando, só ressaltou a importância do saneamento, da necessidade do tratamento de esgoto, de água potável para esses milhões de brasileiros que, infelizmente, não têm acesso à água e esgoto. Esperamos anos pela abertura do mercado, né? Sofrendo falta de vontade política, e quando tudo acontece no meio dessa crise. Nós vamos ter um marco de saneamento que tem 2, 3 anos que já podia ter saído, e vai sair agora no meio desse momento, agora nas próximas semanas. Nós temos aí 2 leilões enormes, o leilão de SEDAI, hoje saiu o edital de SEDAI, leilão. O Rio de Janeiro é um mercado desafiador, um mercado de 35 bilhões de reais de investimento na área de saneamento. O mercado de Maceió, da região metropolitana, outro mercado importantíssimo no Nordeste, também com seu edital lançado. Então, temos aí leilões para setembro, leilões para novembro, dezembro, e no meio de tudo isso. Então, eu estou louco para te ouvir. Como é que você está vendo aí? Porque você não tem medo de enfrentar desafio, né? Exatamente. Assim, primeiro é um prazer enorme estar do lado de tanta gente boa, aqui trocando ideia e discutindo o mercado tão charmoso que é o mercado de saneamento e que faz tanto impacto e vai trazer muita oportunidade para o Brasil. Eu montei uma apresentação para tentar nortear exatamente todos os pontos que a gente vai discutir aqui, mas basicamente essa apresentação ela traz alguns pontos que vai demonstrar que hoje o saneamento é o maior potencial de investimento no Brasil, na área de infraestrutura. Dos grandes desafios de infraestrutura que a gente tem, sem sombra de dúvidas, ele é o que traz maiores oportunidades, é que traz um valor compartilhado absurdo, exatamente não só pela capacidade e possibilidade de investimento, mas pela possibilidade de fazer a diferença na vida das pessoas. E, além do que, você tem um país onde você tem uma desigualdade social muito grande. E a falta de saneamento, ele só faz agravar essa desigualdade social. E aí a gente está juntando num momento assim, extremamente ímpar, que é o momento de Covid, um momento de uma discussão no Senado muito forte para acontecer a aprovação do nosso marco regulatório, que vai trazer muita estabilidade para todas as companhias, igualdade para todas as companhias, seja pública ou privada, trabalhar no setor, e fazer com que haja vários investimentos no mercado brasileiro. A gente trouxe um painel, que esse painel realmente retrata, diferentemente do que o Fábio está trazendo, olhando com um olhar de vanguarda, 5G, energia renovável, assim, um mundo de oportunidades no outro segmento de energia e tecnologia. A gente está muito atrás do mercado de saneamento. A gente tem aqui dados assim extremamente relevantes. A gente usou como base o SNIS, tá? Para quem não sabe, que o SNIS é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, a qual ele traz uma informação consolidada de todos os municípios do Brasil. Tem um outro ponto relevante que é o quê? Todas as concessões relacionadas a saneamento, elas são concessões municipais que elas cedem
para ou a iniciativa pública ou para a iniciativa privada, ou de maneira municipal ou de maneira estadual. E aí você tem um buraco muito grande, com cerca acima de 100 milhões de pessoas, onde você não tem atendimento de forma humanitária, de forma que possa trazer o mínimo necessário para as pessoas na área de saneamento, tanto do seu ponto de vista de água, como do ponto de vista de esgoto. A gente tem locais onde você tem, na região norte, por exemplo, onde você tem 10% de atendimento total em relação à rede de esgoto. Ao mesmo tempo, isso mostra o quão existem oportunidades no setor para poder serem trabalhadas. Hoje você tem um grave problema de saúde pública, a qual se há um incremento enorme de investimentos na saúde devido à falta de condição sanitária. Hoje, há, em média, no Brasil, 350 mil internações hospitalares causadas por veiculação hídrica. Isso é um impacto enorme. E a gente, no momento de Covid, a gente tem observado que, mesmo com o Covid, as rendas das companhias de saneamento, elas não houveram variações. Ou seja, esse mercado está muito preparado para as adversidades que vão acontecer num contrato de longo prazo. Em paralelo, a gente trouxe um retrato, isso aqui é basicamente um retrato, onde a gente mostra que existem 343 projetos de saneamento sendo constituídos hoje no Brasil. Indiferente de ter um marco ou não ter um marco, é um mercado extremamente relevante, é um mercado extremamente desafiador, e hoje a gente tem na mesa 343 projetos de saneamento, entre intenções anunciadas, modelagens encerradas, consultas, licitações iniciadas, contratos iniciados, e como você bem colocou, Baiar, você tem hoje 2 grandes projetos que o BNDES capitaneou, que é o da Casal e o do SEDAI, que vai trazer muita oportunidade de investimentos de grande porte e de grande vulta. Sendo que tem um ponto que é assim, extremamente benéfico para o mercado de saneamento, que é o marco regulatório. Esse marco regulatório, que é a próxima chamada que eu quero trazer, ele traz alguns pontos relevantes. Primeiro, assim, sem sombra de dúvidas, o caminho para mudar o cenário do atraso começa na aprovação desse marco. É um projeto de lei, 4.162 de 2019, já passou pela Câmara, hoje está no Senado. A gente tem conversado com bastante gente e dizem que nas próximas semanas devem estar aprovando, exatamente no momento de Covid, exatamente no momento complexo para o Brasil, mas é uma aprovação que traz muito olhar de um futuro muito bom. Você tem expectativas para o futuro assim, sensacionais no mercado de saneamento. E o que traz esse marco legal? Primeiro, assim, de forma muito clara, ele obriga os municípios a realizarem licitações para as prestações de serviços de saneamento e estabelece de forma assim, objetiva que a ANA, a Agência Nacional de Águas, é a entidade responsável por regular o setor. Hoje, a gente tem mais ou menos 56 entidades diferentes na regulagem do setor. E isso dá muita instabilidade jurídica. Com essa competência da ANA de institucionalizar normas de referência, regulação dos serviços públicos de saneamento, essa alteração traz uma maior estabilidade regulatória, assim, trazendo um ambiente extremamente benéfico do seu ponto de vista empresarial, atrativo para investidores e uma prestação de serviço assim, mais segura para a população. No final das contas, ninguém quer entrar numa concessão e fazer com que essas companhias que ganhem essas concessões elas não tenham a capacidade de performar e trazer o saneamento para todos. A regulação assim, federal, atualmente, ela é feita de maneira muito difusa, com vários organismos reguladores, e isso traz assim, falta de visibilidade para o futuro, instabilidade jurídica, instabilidade financeira no final das contas, e isso é muito ruim para o crescimento. Está se discutindo hoje uma retomada dos crescimentos logo após Covid, que é muito relevante. A gente está falando que no saneamento, nos próximos anos, a gente vai ter um incremento econômico de quase 700 bilhões de investimentos. Isso é um ticket extremamente alto. E, em relação a todas as atividades que existem, todos os ativos que vão estar no mercado, vai ter ticket para todo mundo. Vai ter ticket para empresas muito grandes, vai ter tickets para empresas médias e vai ter tickets para empresas pequenas. Isso vai trazer muita competitividade e um aumento exponencial de eficiência. Hoje, o projeto obriga
esse projeto, esse marco regulatório, exclui a renovação automática dos contratos em vigor. Hoje existem aproximadamente 1.570 contratos de saneamento em municípios que eles não estão adequados e não existem marcos, não existem metas, não existem padrões para que façam com que as concessionárias elas possam investir verdadeiramente no saneamento. E isso traz uma expectativa futura muito grande. Que essa expectativa futura ela traz um contexto de oportunidade para o momento hoje brasileiro que em anos atrás a gente não tinha. Para quem vem militando com saneamento, eu comecei a minha vida trabalhando em companhia de saneamento, ou seja, eu trabalhei 12 anos em companhia de saneamento, fiz um movimento contrário, saí do público, vim para o privado, e no momento quando a gente se preparou para o privado, se consolidou no privado, agora a gente está preparado para poder entrar no mercado de saneamento. E aí hoje você tem um contexto de oportunidades assim fundamental. Primeiro, a queda da Selic reduz um custo financeiro para os empréstimos que possibilitam um aumento do volume de investimentos absurdo. Haverá um crescimento assim econômico gigante, porque a cada R$1 investido em saneamento há um impacto de R$2,5 na economia brasileira, ou seja, diretamente você investe em você tem uma cadeia paralela aqui que roda, que vai trazer um incremento econômico gigante. A cada bilhão, a gente está falando de 700 bilhões de investimento ao longo do tempo, a cada bilhão investido, existem a possibilidade de trazer quase 60 mil novos postos de trabalho. Isso de forma direta. Melhora dos gastos públicos, hoje você tem todos esses gastos públicos voltados para a iniciativa pública, ou seja, eles têm a necessidade de gastar esse dinheiro para poder fazer os investimentos, e nem todas as companhias públicas têm balanço, têm links, capacidade financeira para poder puxar esses investimentos e trazer para dentro do mercado de saneamento. Você tem uma melhora de gastos públicos na saúde pública absurda, você tem com a universalização do saneamento, estima-se que haverá uma economia de praticamente 5,9 bilhões de reais por ano, novos players entrantes, ou seja, com um mercado altamente favorável para novas empresas. O que isso vai trazer? Isso vai trazer exatamente a capacidade de outros players que estão em outros mercados, que possibilitem entrar dentro do mercado de saneamento e fazer a diferença. O ambiente que proporciona a entrada de novos players, ele facilita trazer um profundo know-how técnico de outros mercados que não estão no mercado de saneamento. E empresas como a nossa, por exemplo, ou outras, que têm a sustentabilidade na estratégia, que têm uma boa articulação com o mercado financeiro, que têm uma engenharia muito robusta, consequentemente com um acervo técnico para poder fazer esse trabalho, que traga governança, compliance estruturado, que tem uma gestão de relacionamento com as partes interessadas muito grande, porque em vista o relacionamento é um relacionamento de 30 anos, com diversos stakeholders diferentes, e você precisa entender exatamente como é o posicionamento com cada um. Uma responsabilidade social na prática, ou seja, você tem que fazer a diferença na vida das pessoas. Esse é um negócio que, quanto mais transparente as companhias forem, melhor vai ser para a população. Então, o mercado de saneamento ele é um mercado que age diretamente na vida das pessoas. E aí eu trago algumas perguntas para os nossos economistas, que eu fico me perguntando diretamente todos os dias praticamente. Hoje, que investimentos nos projetos de concessão ainda exigem a garantia dos acionistas. Isso é um ponto limitador, no final das contas. Como é possível transformar isso num Project Finance? Ou seja, de que forma pode ser trabalhada essa questão? Isso é uma questão que eu queria trazer de forma muito, muito estruturada. Num cenário pós-marco, eu acho que é um ponto relevante, é entender o seguinte: o marco está previsto para aprovação ainda esse mês. Tá? Dia seguinte, após essa aprovação, o que esperar do cenário financeiro para apoio dos grandes projetos? Como vai ter 700 bilhões de investimentos, a gente está falando de tickets de todo tamanho. Como o mercado pode apoiar esses grandes projetos existentes hoje no Brasil? Tem um outro ponto que eu queria trazer, que é investimentos com investidores como os novos players. A gente tem hoje uma tendência de entrada de grandes investidores no projeto de saneamento. Como é visto os modelos de parceria entre investidores e operadores? Como pode acontecer essa relação?
E um outro ponto que é fundamental, que é a percepção do risco. Para esses novos projetos, considerando o cenário atual, a movimentação do governo, logo após Covid, como garantir que esses cenários não atrapalhem o desenvolvimento desses projetos que vão vir? Então, Baiá, eu trago essas 4 questões de forma muito lúcida para tentar entender aí e levantar a bola para os economistas, para saber como é que a gente vai se posicionar com essas 4 questões existentes. Então, tem um desafio aí muito grande que a gente precisa discutir. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Léo. Sampaio, você tem a tarefa bastante simples de tentar casar todo esse otimismo frente a essas oportunidades, principalmente no setor de infraestrutura, com a maior recessão desde a Segunda Guerra Mundial, né? A maior depressão desde 1930. Quer dizer, como é que você explica essa perspectiva de oportunidade, esse otimismo? Olha os mercados, essa exuberância irracional dos mercados. O S&P subindo 45% desde março, a Bolsa Brasileira subiu 58% desde março. Então, como é que casa essa exuberância e esse desejo de retomada com todos esse cenário de recessão, desemprego, depressão que nós estamos vendo? Será que todo mundo está olhando só o presente, a vontade de sair dessa crise, quer dizer, o medo de perder o FMO, né? O medo de perder a oportunidade, e está deixando de olhar o futuro ou não? Olha, acho que aí o principal a pensar é que o que acontece na esfera financeira muitas vezes descola do que está acontecendo na economia real. Claro que a gente diz que as finanças tentam antecipar, mas a verdade é que com o juro zero no mundo rico, o dinheiro não tem para onde ir. Então, isso é um desafio para as autoridades no mundo inteiro, lidar com essa situação nova, juros zero, dinheiro indo para risco, mesmo numa situação que ainda é bastante delicada. Mas a pandemia é um desafio muito peculiar, porque é uma pedra no meio do caminho, é um evento não econômico, que pode ter superação rápida a depender do desenvolvimento da medicina. Vocês estão vendo o meu slide? Estamos sim. Então, beleza. Agora, não é digamos, uma vez resolvido o problema sanitário, que a gente não sabe quanto tempo vai levar, não é dizer que está tudo céu de brigadeiro no mundo. Então, é um pouco esses aspectos de pano de fundo que eu vou tentar explorar rapidamente, pintar esse pano de fundo, para em seguida o Fernando Camargo, meu sócio, tentar desenvolver essas questões específicas sobre infraestrutura que estão sendo levantadas. E então, tenho aqui um pouco mais de 10 slides, vou caminhar depressa. Espero, em uns 10 minutinhos, estar passando a bola para o meu xará e levantando alguns pontos. Tem alguns aspectos que, sim, são favoráveis às perspectivas de infraestrutura, apesar das dificuldades evidentes que a conjuntura colocou para a economia. Então, a primeira constatação é o seguinte: antes da pandemia, já tínhamos um quadro de incerteza muito grande no mundo. Observem que esse gráfico começa em 1985. Então, ele é muito longo. O nível de incerteza já antes do Covid era tipicamente alto. Isso tem a ver com vários fatores, mas principalmente com o conflito China-Estados Unidos. A gente vinha num arranjo geoeconômico, geopolítico mais estável, né? A China e Estados Unidos fazendo uma parceria muito exitosa em termos de crescimento, e agora o parceiro virou rival
e a gente está no momento em que isso emergiu como uma dificuldade geopolítica cujo encaminhamento não está claro. Então, claro que com a pandemia surge um problema imediato, muito grave, que afeta de uma maneira inédita, sobretudo o setor de serviços, mais do que a indústria, porque muitos serviços a gente precisa circular para comprar, para usufruir, e a circulação restrita por causa da doença. Além disso, a pandemia trouxe uma perda de confiança muito forte, um aumento muito forte da aversão ao risco. É esse aumento da aversão ao risco que começou a diminuir nas últimas semanas, que ajuda a explicar, por exemplo, que o dólar aqui no Brasil foi de quase 6 para menos de 5. A percepção de que o tombo inicial foi um pouco menos da economia no mundo inteiro, foi um pouco menos dramático do que se imaginava, foi muito dramático, só foi um pouco menos do que se imaginava. E já a partir de abril, maio, a China, sobretudo, que está numa fase mais adiantada da pandemia, mas mesmo as economias ricas do hemisfério norte já estão começando a crescer depois de um tombo que, como o Bayar salientou, é de uma intensidade inédita. Então, acho que não podemos esquecer que a incerteza antecede a pandemia, e o fim da pandemia, que depende da medicina, e não deve ser tão rápido, mas também não deve ser tão demorado, ele será um enorme alívio, mas ele não resolve os outros problemas, por exemplo, esse conflito sério geopolítico China e Estados Unidos, que eu já citei. Olhando aqui para o Brasil, para alguns condicionantes do investimento. Observem, esse gráfico começa lá em 2012. Antes da recessão de 2015 e 2016, o nível de utilização de capacidade instalada estava alto, né? Acima de 80%. Utilização de capacidade instalada alta é estímulo para o investimento, né? Você, tendo percepção de que a demanda pode crescer, você tem um estímulo para ampliar a sua capacidade, para capturar essa demanda futura. Se você não fizer, de repente teu concorrente faz, você perde market share. Com a recessão, uma queda importante do nível de utilização de capacidade para uma faixa de 75, que já é baixa. E a gente vem nessa faixa desde 2015. Né? As oscilações desde então têm sido modestas, e agora um tombo inacreditável, com a paralisação por causa da Covid, e uma primeira recuperação muito modesta no mês de abril. Então, realmente, o que já era uma dificuldade, que era muita ociosidade, conjunturalmente, a gente pode dizer o seguinte: na indústria de transformação, tão cedo não tem investimento relevante. Tem focos pontuais que podem estar escapando dessa tendência mais geral, ilhas de dinamismo, mas, no geral, o investimento na indústria de transformação enfrenta uma conjuntura extremamente adversa, que não será superada tão depressa. O susto no mundo que a pandemia trouxe levou a uma saída de investimento, é o gráfico da direita, investimento em carteira, aplicação financeira, na bolsa, em renda fixa. Agora, nas últimas semanas, essa estatística ainda não capta, está havendo o começo de uma volta, mas a saída foi muito forte. Se vocês observarem, foi bem mais forte do que, por exemplo, na crise de 2008 e 2009. Então, o susto mundial foi muito forte e, na dúvida, tira o dinheiro dos emergentes, bota dinheiro em portos considerados mais seguros, títulos do Tesouro Americano por excelência. E isso poderia criar dificuldades para as nossas contas externas, junto com uma perda de impulso do investimento direto. O investimento direto não é financeiro, é compra de ativo produtivo.
E a gente vê que o investimento direto, em abril, é o mesmo aqui, abaixo do gráfico à esquerda, teve uma queda de 95% em relação a abril de 2019. Então, travou total. Isso é importante destravar. Isso, evidentemente, que tem a ver com a situação geral de aumento da aversão ao risco, mas pode ter a ver também com as dificuldades específicas do Brasil, que são uma crise sanitária que está tendo uma evolução menos positiva do que na maioria dos outros países. A gente está com mais dificuldade para achatar a curva de contaminação, e temos também, como eu vou comentar a seguir, junto com as dificuldades econômicas e sanitárias, dificuldades políticas. Esse gráfico aqui mostra como o nosso presidente, tem aqui um elenco de chefes de executivo, né, presidentes, primeiros ministros. O gráfico mostra o quanto variaram as taxas de aprovação aos chefes de executivo mundo afora. E isso começa aqui quando tem início a pandemia, dia 11 de março. A gente vê como a maioria dos chefes de executivo teve ganhos de popularidade, porque a epidemia cria aquela sensação de que é uma guerra, um inimigo, né, comum, e a maioria dos executivos tem conseguido explorar isso, dizendo, então, confiem no executivo, vamos unir esforços, e isso está se traduzindo em melhora dos índices de popularidade. No Brasil, isso não está acontecendo, pelo contrário, e ademais, um segundo ingrediente, não é só um governo que se desgasta, é também choques entre os poderes, né? Choque com o Congresso, choque com o Judiciário. Isso cria insegurança, incerteza política. Isso é ruim, evidentemente, para a governança, para a segurança do investidor. Fazer apostas de longo prazo num país que está em turbilhão é sempre mais difícil. Então, aí é um grande desafio baixar a poeira, né? O governo tem procurado melhorar a relação com o Congresso, atraindo apoio de um pedaço do Centrão. Isso pode ajudar na relação com o Congresso, mas eu diria que tem um esforço maior de apaziguamento do ambiente político. Lembrando também o seguinte, que nem sempre governo impopular é governo que não consegue governar, que não consegue ter uma boa relação com o Congresso. Um exemplo gritante, o Temer. O Temer foi um presidente tampão, extremamente impopular, porém tinha uma relação excelente com o Congresso. Na verdade, ele fez um governo do Congresso, ele fatiou o ministério e entregou aos partidos. Então, ele era impopular, porém tinha boas condições de governança e, por isso mesmo, aprovou algumas reformas ambiciosas, como o teto de gasto. Então, essa questão política é uma das maiores dificuldades que a gente precisa enfrentar, mas, independente disso, por exemplo, aprovado o marco do saneamento, tem coisas que podem andar. Então, acho importante, como o Bagnara assinalou, a crise também é oportunidade, né? Não é só dificuldade. Então, algumas coisas podem caminhar, apesar dessas dificuldades mais gerais, que, evidente, deixam o caminho menos claro, mas não significa que deixa de haver caminho para alguns avanços. O que vinha acontecendo com o investimento? Aqui esse gráfico começa em 2010, a gente vê que como proporção do PIB, o investimento até 2014 estava na faixa de 20%. Isso é uma taxa de investimento, é um nome técnico, relativamente alta, não especialmente alta. Para os padrões brasileiros era uma melhora. Na verdade, o Brasil tem uma crise de investimentos desde os anos 80. Né? Desde os anos 80 que o Brasil deixou de ser uma economia pujante em termos de investimento, como fomos entre 1930 e 1980. No período da recessão, como seria de esperar, a recessão de 2015 e 2016,
o investimento tomou um tombo muito forte, e o que chama a atenção é que desde então a retomada tem sido lenta. Isso aparece neste gráfico e também neste, que é a mesma informação, porém não comparando o investimento com o PIB, e sim mostrando o nível de investimento. Então, o nível de investimento crescendo a um bom ritmo até 2013, perdendo o embalo em 2014, um tombo muito forte em 2015 e 2016, e desde 2017 a recuperação muito lenta. O que freia essa recuperação? Vários fatores, entre os quais a instabilidade política e o corte brutal de investimento público. O investimento público nos últimos 3 anos tem sido menor do que a taxa de depreciação dos ativos públicos. Então, por exemplo, a rede rodoviária brasileira, 85% é federal. O que tem sido investido é insuficiente para a manutenção, que dirá expansão e melhoria. Então, na verdade, está deteriorando a infraestrutura rodoviária brasileira como reflexo desse quadro de profunda compressão do investimento público. Esse é um dado que dificulta a equação. Uma das discussões caberia relaxar um pouco as restrições do investimento público? É uma grande discussão. A gente sabe que tem complementariedade em algumas modalidades de investimento. Então, por exemplo, portos. O movimento depende, por exemplo, da qualidade das rodovias, né? Vai ajudar, se melhorarem as rodovias, deve melhorar o movimento dos portos. Então, o fato de que existem essas complementariedades precisa ser levado em conta. Por outro lado, o fato de que tem uma crise das finanças públicas não tem como ser ignorado. Então, esse é um grande desafio de ter uma resposta mais completa. Acho que a resposta então, corta todo o investimento público. Ela é uma resposta que tem efeitos colaterais negativos e importantes. Por isso, ela precisa ser questionada, revisitada, aprimorada. Aqui a gente detalha as hipóteses para os nossos cenários alternativos. Ao final, eu vou apresentar um conjunto de projeções. Não cabe a gente detalhar isso aqui, vocês vão receber, quem quiser, essa apresentação. A ideia fundamental é o seguinte: o nosso cenário para o Brasil, no curto prazo, depende muito da evolução da epidemia. Então, quanto antes melhorar a situação sanitária, melhorará a situação da economia, porque haverá menos necessidade de manter um distanciamento social que, a gente já viu, atrapalha demais, sobretudo o setor de serviços, mas também a indústria e a infraestrutura. Tem setores de infraestrutura que estão com problema de demanda conjunturalmente muito forte, coisa que o Fernando Camargo vai explorar com vocês. Então, no fundo, quanto mais rápido melhora o problema sanitário, mais rápido melhora a economia, e aqui a gente só detalha as hipóteses a partir das quais a gente construiu os cenários. Este slide traz a nossa projeção para o PIB. A gente imagina que esse segundo trimestre a gente tem um tombo espetacular do PIB, né? Uma queda aqui traduzida em variação na margem, ou seja, sobre o trimestre imediatamente anterior, um tombo de 8,5% do PIB, depois de um tombo perto de 1,5% no primeiro trimestre. Então, realmente é inaudito um tombo tão súbito, muito mais rápido do que nas duas recessões anteriores, a de 2015 e 2016 e a de 2009, que foi associada à crise financeira internacional. Mas imaginamos que já no terceiro trimestre a economia esteja com uma atividade maior do que no segundo, uma segunda perna de recuperação, normalização mais forte no quarto trimestre, e depois a gente espera uma retomada prosseguindo a uma velocidade mais lenta. Isso, embora o desenho não seja exatamente um U, costuma se chamar como uma recuperação em U, porque quando você diz recuperação em V, você volta ao nível anterior, prévio ao início da recessão, rápido. Aqui a gente presume que o trecho rápido será o segundo semestre, que é mais uma normalização, ainda não é crescimento, porque você ainda não chegou ao nível de antes do começo da crise.
Com isso, teremos cicatrizes dessa crise. Então, mesmo que quando houvesse a melhora sanitária, a medicina nos trouxe um alívio, etc., não é dizer que a situação volta ao que era antes e o problema passou, né? Tirou o bode da sala. O bode fez necessidades na sala, o bode criou dificuldades adicionais. Uma será o aumento do desemprego. Ele já começou, nós estimamos que ele continua até o fim do ano e que a volta será lenta como costuma ser, né? Tradicionalmente a gente diz que o desemprego sobe de elevador e desce de escada. Isso tem a ver com o fato de que a recontratação demanda um nível de confiança que não é automaticamente que é retomada pelos empresários. Esta é a curva no cenário base. Num cenário adverso, que o problema sanitário se estende, agrava as dificuldades políticas, etc., o aumento do desemprego pode ser ainda mais dramático e certamente isso dificulta a recuperação do consumo passada a epidemia, porque o consumidor está numa situação pior do ponto de vista do emprego e, portanto, também do ponto de vista da renda. Aqui a gente traz a evolução e as projeções para a massa de renda no cenário base e no cenário adverso. A massa de renda é o dinheiro no bolso do consumidor antes dele se endividar. Então, é tudo que ele recebe pelo seu trabalho, mais os benefícios previdenciários. Então, este ano está esperado um tombo forte da massa de renda, isso é queda do emprego somado à perda de renda, por exemplo, acordos de redução salarial, assim por diante, entram nesse cálculo. Este ano, os benefícios previdenciários têm um crescimento, apesar de tudo, porque tem 4% mais beneficiários e o salário mínimo, que indexa 90% dos benefícios, teve recomposição da inflação, mais um pequeno ganho real. Então, amortece um pouco. Sem isso, a queda da massa de renda seria ainda maior. E a massa de renda é o condicionante básico para o consumo de bens essenciais. Então, isso sinaliza muita dificuldade mesmo para os setores que vendem bens essenciais, alimentos não duráveis em geral. Claro que num cenário adverso, as dificuldades são ainda maiores, é uma evolução ainda mais negativa a que se prevê. Outra cicatriz vai ser um aumento forte da dívida pública, né? Nós tivemos que abandonar circunstancialmente um esforço de contenção da dívida para apagar o incêndio da crise sanitária. Isso aconteceu no mundo inteiro. Então, menos mal que esse aumento de dívida acontece num contexto em que o mundo inteiro está se endividando mais. Isso, digamos, nos fere menos do que esse aumento de dívida de 2015, 16, 17, associado à recessão e ao descontrole das contas no segundo mandato da Dilma, que não era uma conjuntura em que o conjunto dos emergentes estava tendo aumento de endividamento. Então, esse aumento de endividamento vai atrapalhar no momento que a crise sanitária tiver superado. Os controles que estão relaxados hoje, como o teto de gastos, voltarão. Então, a perspectiva é de depois voltar a segurar a trajetória do endividamento. Mas isso vai ser uma pedra no sapato, assim como a deterioração do mercado de trabalho. São dois fatores que dificultam uma recuperação mais forte, uma vez passada essa recessão totalmente atípica, suscitada pela pandemia. Aqui tem muito mais números do que a gente consegue explorar agora. Os números mais importantes são estes aqui, que são as probabilidades que a gente atribui a cada um dos cenários. Então, o cenário mais provável a gente chama de base, o adverso, o problema sanitário, demora mais para melhorar, por isso o desempenho da economia padece mais, e a gente tem um cenário benigno, que a probabilidade é muito baixa, que supõe que rapidamente aparece um avanço médico que alivia rápido o problema sanitário. Pode ser um tratamento muito eficaz, que evite hospitalizações, diminua muito o risco
de superlotação e colapso dos sistemas de saúde. O melhor ainda seria uma vacina, mas a gente sabe que é difícil que apareça tão depressa e seja produzida e distribuída, etc., uma vacina eficaz. Então, esse seria um cenário upside de uma excelente notícia médica, aliviando rapidamente o problema sanitário. Teremos agora a oportunidade de ouvir o Fernando Camargo desdobrando algumas questões que dizem respeito ao investimento. Eu só queria chamar a atenção para um aspecto, que é a taxa Selic baixa. Ela está no recorde, no nível mais baixo da história hoje. Nós avaliamos que pode cair um pouco mais, e olhando à frente, em nenhum cenário a gente vê a Selic novamente alta como ela tradicionalmente foi no Brasil. Então, isso é uma mudança importante. A inflação está muito contida. O espaço para a aceleração da inflação, dado o tamanho da ociosidade que existe na economia, desemprego, máquinas paradas, isso aponta para uma perspectiva de inflação baixa por mais vários anos. E isso dá conforto de projetar uma taxa Selic também baixa por mais vários anos. E isso dentro desse quadro todo complicado, difícil, como já chamaram a atenção, é um aspecto muito positivo do ponto de vista do investimento em infraestrutura. A Selic alta inibe investimento de maneira geral e em infraestrutura mais ainda, que são projetos de prazo de maturação muito longo. Então, aqui eu encerro. Baiado, você passa a bola para o Camargo. Muito obrigado. Obrigado, Sampaio. Camargo, eu acho que em termos de provocação, eu acho que o que todo mundo quer saber aqui, como é que o Brasil está posicionado para aproveitar essa retomada. Quer dizer, num ambiente de juro real próximo a zero, nós temos concorrentes pesados para a atração do capital. Nós estamos vendo os próprios países ricos, com todos esses pacotes de estímulo fiscal aí da ordem de 10%, 12% do PIB, como é o caso dos Estados Unidos, e que tudo indica, entre hoje e amanhã, o FED vai continuar com esse pacote, a manutenção desses pacotes. Como é que o Brasil está posicionado? Nós já temos visto alguns boicotes pelas questões ambientais, indígenas, essa questão toda desses ataques à democracia, tem dificultado a nossa retomada aí para atrair capitais, embora o governo federal o Banco Central já começa a emitir títulos de 5, 10 anos a 3%, 4%, o que já é um bom sinal. Quer dizer, então, como é que fica o Brasil nesse cenário de retomada e até quando esses pacotes de estímulo desses países vão persistir, né? Perfeito. Perdemos o nosso Camargo ou não? Ou ele está aí? Oi, desculpa, acho que eu estava com... Desculpa, Baiado. Estava com um mute aqui. Essa é a principal frase dessa pandemia, né? Seu mute está ligado. Mas eu estava brincando que sobraram questões muito simples para responder agora, né? Depois de décadas que a gente não consegue respostas adequadas para essas questões, o mundo agora ficou diversas vezes mais complexo, mais complicado. Eu acho que a gente passa por uma questão fundamental. Pedir, por favor, para a Natália, eu estou sem o meu controle de slide aqui, avançar por favor. Um dos pontos centrais tem a ver com demanda. A forma como a nossa demanda reage nos próximos meses vai definir muitas coisas, inclusive no âmbito da infraestrutura. A gente já sabe que, via serviços, a paralisação por conta da restrição da movimentação das pessoas afetou profundamente serviços, comércio, entre outros movimentos, alguns setores da indústria, como calçados, bens duráveis e todos os itens intermediários e bens de capital relacionados a isso sofreram pesadamente. Isso também afeta a infraestrutura, sobretudo nos setores, nos segmentos que estão mais relacionados a
comércio e serviços e esses indicadores de indústria que são mais afetados. Então, a redução abrupta da demanda afeta fortemente perspectivas, não por acaso alguns leilões foram adiados, o setor de energia, que vem sendo ao longo desses últimos anos, mesmo nos anos de crise, um setor muito regular, né, com uma demanda firme, apesar dos anos de recessão. O governo pôde aproveitar alguns espaços para leilões de reserva, quando a demanda pelo mercado não permitia um avanço dos setores das compras para substituição de contratação futura, mas esse espaço de leilão de reserva tal, não está mais disponível. A gente depende agora de uma demanda firme para leilões de energia nova. Isso vale também para alguns segmentos de transmissão que estavam fortemente conectando novos avanços de geração, não estavam mais repondo gargalos como houve no futuro. Enfim, a demanda passa a ser um ponto fundamental, e isso para todos os setores. Os impactos sobre o caixa, a crise, além de bater na demanda, também bateu na inadimplência, para alguns segmentos em que o anúncio de que as famílias poderiam não pagar por alguns meses as suas contas e a proibição dos segmentos cortarem, né, o serviço de atendimento, seja de energia ou de água, para os casos de inadimplência, fez com que aumentasse bastante esse indicador, e isso afeta diretamente a caixa. Contando com a ideia de que esses setores são os arrecadadores, né? Eles são os bolsões de arrecadação que depois são transferidos para toda a cadeia, inclusive governo. Né? Para usar o exemplo do setor de energia elétrica, as distribuidoras arrecadam 100%, ficam com cerca de 20% para cobrir os seus próprios custos de pessoal, os seus próprios impostos, e outros segmentos, inclusive dentro disso, suas remunerações, e repassam para governo, para geradores, para transmissores. Os outros, aí vai de 80% a 85% do total arrecadado. Então, se um aumento de inadimplência da ordem de 15% que foi registrado no mês de abril e no mês de maio, isso rouba absolutamente toda a proporção de recursos que era específica da distribuição. Né? Se ela tem que repassar de 80% a 85% e a inadimplência sobe para 15%, o significado disso é que pode faltar recursos para ela pagar os seus salários das suas pessoas e os seus custos diretos, e pode faltar recursos, inclusive, para fazer as transferências que lhe cabem. Isso vale também para outros segmentos e os impactos são ligeiramente diferentes. Então, isso explica o porquê que para alguns setores, notadamente setor de aeroportos, setor em alguns casos de rodovias, por conta da movimentação ter caído muito, acho que mobilidade urbana, com a circulação muito reduzida, esses setores sofreram bastante. E são setores que estão com o governo buscando saídas, embora essas saídas ainda não estejam anunciadas, não estejam efetivadas. É preocupante, inclusive, que depois de quase 3 meses não tenha sido fechada essa equação. Em alguns casos eu entendo que tem alta complexidade, entrar no capital de algumas empresas, por exemplo, porque o impacto é muito relevante. A gente tem visto casos em que a queda da demanda tem sido de 97%, ou seja, de um nível de 100 caiu para um nível de 3. Então, isso significa uma situação de emergência. E a incerteza é muito grande para o futuro, não dá para falar em empréstimos, porque não há garantias para uma situação tão emergencial como essa. Então, é um mix de empréstimos com aporte de recursos que tem uma contrapartida em equity, né, em participação no capital. Então, o governo tem falado disso para alguns setores. Então, pela complexidade, dá para entender que não estejam prontos esses projetos, esses produtos, mas também é preocupante
que não estejam prontos. De toda forma, essas ações públicas são muito relevantes para permitir que a gente entenda o que vai acontecer no futuro, inclusive com a confiança dos investidores, com a leitura de como o Brasil está preparado para lidar com esses problemas, qual é a qualidade da regulação, qual é a qualidade do tratamento que o setor público faz com os contratos. Em quase todos os casos, e tem inclusive uma nota de referendando que a estratégia seja de reconstituição do reequilíbrio econômico-financeiro. A AGU solta uma nota recentemente, ou logo após a pandemia se instaurar no Brasil com toda a força, autorizando os agentes públicos a tratar reequilíbrios. Isso no Brasil é muito importante, sobretudo porque TCU e todos os órgãos de controle vão sempre querer saber quais foram as atitudes dos agentes reguladores em função dos pleitos privados. Então, uma autorização dessa vindo da AGU ajuda, embora não resolva, e as iniciativas estão sendo nesse sentido, em alguns casos já em audiência pública, como no caso da ANEEL, a Anatel também revendo alguns dos seus processos, isso, a NTT e a ANAC também dando amostras de que vão discutir isso mais profundamente, embora, de novo, não esteja ainda muito claro como é que vai ser esse processo. É importante, é urgente, e a sinalização disso para o mercado é relevante, sobretudo, à medida em que a gente sabe, tem visto, que a reação dos mercados, globalmente, depois de uma queda abrupta, né, de confiança, de investimentos em bolsas e em todos os outros indicadores relevantes de confiança sinalizados, que o que veio de positivo depois do Covid foi em função da reação dos governos. Os governos agiram muito rapidamente, né, com recursos, com tomada de posição em empresas para evitar quebras, evitar inadimplência muito pesada em alguns segmentos, em alguns casos ajuda direta à demanda final, né, a ideia de transferência de recursos com aumento de dívida pública ou com transferência de Banco Central e Tesouro, né? Então, os mercados reagiram a isso. É esperado, portanto, que a gente tome aqui no Brasil também medidas, evidentemente com todo o cuidado, com todo o rigor necessário, mas que levem em conta uma situação extremamente anormal e excepcional, imprevisível e tal, que configura claramente uma situação de força maior. Acho que o slide seguinte traz uma leitura muito rápida sobre... eu peço, por favor, a Natália avançar ainda preliminar de como que se configuram os setores nesse quadro no curto prazo, olhando o curto prazo e algumas questões de médio prazo que endereçam para as oportunidades, né? Então, alguns setores estão mais protegidos, iluminação pública, telecom, sobretudo na faceta mais de inovação, de tecnologia da informação, banda larga, que tem, enfim, tem criado oportunidades e avançado e com muita capacidade sobre a demanda na ponta, nas residências, sobretudo, e as empresas se transferindo para as residências, né, usando pesadamente esse universo de infraestrutura. E, por incrível que pareça, portos, sobretudo os principais portos organizados, numa atividade ainda muito forte, muito relevante, e inclusive os ramais de ferrovia e de rodovia associados a esses portos, também nitidamente mostrando uma sustentação dos movimentos relativamente a outros trechos em que não tem a relevância dos portos, não passa pelo circuito portos. Num nível também de segurança positivo, e provavelmente, quando a gente leva em conta o futuro, né, as mudanças regulatórias e todas as iniciativas e oportunidades que vêm pela frente, o setor de saneamento é muito focado em residência, 85% em média da receita dentro das residências.
com uma importância muito pouco importante, pouco relevante, da indústria e mesmo do comércio e dos serviços. Então, tem se saído bastante bem, com alguma redução no consumo. Acho que o mês de abril assustou mais, o mês de maio trouxe algum alento de que isso não se aprofundará, sobretudo a inadimplência assustou em abril, em maio, do que eu sondei no mercado com os principais operadores privados, ela voltou para um patamar mais tranquilo, provavelmente a partir do efeito das transferências de renda, né, da medida de socorro regulamentada pelo Congresso, né, de R$600 a R$1.200 por família. Isso ajudou, não deve ter sido coincidência, acho que esse é um fator importante. O setor de gás também tem um peso maior de residência e tem, na discussão no pipeline, uma série de mudanças importantes pela frente. Então, é um setor que esse universo de boas perspectivas, associado a um universo digamos, de um patamar mínimo, né, de receita, porque tem o foco nas residências, tem ajudado bastante esses setores e deve contribuir para os meses e para os anos seguintes nesses casos. Distribuição de energia, apesar de ter sofrido mais, os dados de maio já fechados, não estão aqui nessa apresentação, mas o maio ainda indicou uma queda do consumo da ordem de 11% no SIM, no Sistema Interligado Nacional. 11% na média, sendo 12% para o regulado e 10% no Mercado Livre. E o Mercado Livre é muito mais industrial, né? O que dá uma ideia muito clara também de que essa queda está mais ou menos distribuída entre os segmentos de residência e de indústria. Isso preocupa bastante, até porque a inadimplência também ainda preocupa, mês de abril e mês de maio, embora tenha sido um mês que amenizou a queda relativamente ao que se esperava no começo de maio. De abril para maio, as empresas estavam muito mais assustadas, olhando para a carga que entrava de energia no fio para atender a sua demanda, e o final do mês acabou fechando melhor do que se esperava. Mas, sobretudo, porque o governo, nesse caso, foi mais ágil, embora não tenha sido assinado e não esteja liberado, mas a discussão sobre um empréstimo emergencial, que pode ser da ordem de 15 bilhões, respaldado por uma elevação de tarifa por igual para todos os consumidores, inclusive para Mercado Livre, em 5 anos, é o que tem sido discutido, com um pool de bancos. Isso ameniza a situação de caixa e, pelo menos, a leitura de que esse problema está sendo tratado com a necessidade e com a importância que merece. Então, essa agilidade do setor, até porque com o setor de energia isso já aconteceu outras vezes, provavelmente vai ser a terceira ou a quarta vez em que é necessário fazer um grande movimento de reforço ao caixa do setor. A quarta, se a gente contar o pré-privatização, em 96, 97, em que houve um grande acerto de contas, depois teve o apagão em 2001, teve o pós-MP 579, que mudou algumas características da contratação de energia, e em todas essas situações houve uma situação de crise associada a um problema relevante, né, de falta de oferta e aumento brutal do custo da energia no Mercado Livre. Enfim, não é esse o caso agora. Essa crise ela tem outros fatores, é exógena, mas o fato do setor já ter vivido isso traz a experiência, traz agilidade para a discussão. E acho que os outros setores, os mais afetados são esses mais na ponta, com predominância de serviços de mobilização e de movimentação das pessoas, mesmo que a carga alivie a situação em alguns desses segmentos, a relevância das pessoas e da circulação de consumidores e de
de negócios e tal, afeta mais brutalmente esse setor de logística, sobretudo de aeroportos. No seguinte, aí entra um pouco uma parte das respostas, depois eu quero esperar um pouco, aproveitar um pouco o finalzinho para responder algumas dessas questões. Mas o slide seguinte traz uma questão que é um dos elementos de oportunidade, né? Essa tabela é meio complexa, mas ela traz uma estimativa do que é o custo de capital próprio do setor elétrico, como um exemplo. É um setor médio aqui, relativamente preservado, né? Não é nem estrela e nem dos mais afetados. O beta desse setor, né, o que indica a volatilidade das ações desse setor relativamente à média do mercado, é um beta baixo, o que indica estabilidade, né, estabilidade regulatória, sobretudo, mas também do ponto de vista das inovações e das mudanças tecnológicas. Isso de certa forma, comum para a infraestrutura como um todo, e um nível de alavancagem de 60%, o que dá um beta realavancado de 74%. Nessas condições, o que muda são os entornos da macroeconomia. A taxa livre de risco está caindo, porque os juros estão caindo no mundo inteiro. A nossa referência para esses cálculos, que é o T-Bond americano, está indo para perto de 1, né, com uma perspectiva de que prolongue esse nível baixo por muito mais tempo. Lembrando um pouco, alguns anos atrás, se esperava que esse T-Bond retornasse para o patamar de 3,5% a 4,5%, que seria o seu nível normal. Hoje já se espera que permaneça no patamar muito reduzido por muito mais tempo. E isso, obviamente, ajuda. Parte do que o Sampaio tinha chamado a atenção, de que é isso, basicamente, que expulsa os capitais globais e faz com que eles vão atrás de oportunidades de rentabilidade maior, correndo algum risco. O risco setorial está representado por esse beta, o prêmio de mercado, que precisa ser superado por essas aplicações. A ideia de que você tem um prêmio de mercado, que é quando você investe numa situação normal, num índice de bolsa, você tem um retorno associado a isso, sem ter que correr o risco do negócio, né? Esse índice normalmente se usa da Modaran fixo, da ordem de 6%. Há uma discussão agora importante de que talvez esse patamar já não faça mais sentido, ele está mais baixo que isso, provavelmente uns 2 a 3 pontos menor do que isso, mas isso é sempre uma polêmica e quase sempre, enfim, nas discussões relevantes de mercado financeiro se utiliza esse índice histórico o mais longo possível. O prêmio de risco Brasil, por outro lado, descola, ele aumenta, então ele faz com que a gente perca um pouco dessa oportunidade que é a redução do juro global, porque a nossa percepção de risco é pior do que a dos outros emergentes, embora principalmente o efeito disso esteja no curto prazo, né? Para o longo prazo essas percepções tendem a uma normalização. O efeito final disso, e as inflações americana e brasileira tendem a convergir também aqui, o efeito líquido disso é uma redução da nossa taxa de capital próprio. O que significa? A exigência de retorno para quando você olha um negócio está caindo. O mínimo aceitável para entrar no negócio está indo para um patamar, se a gente olha aqui para o CAE real, de 7,8% e indo para 5,5%, ou mais no longo prazo para 6%. Significa que uma TIR acima desse valor, uma TIR para acionista, é uma TIR aceitável, dados os retornos dos papéis, dos títulos públicos e dos títulos de mercado, dados os riscos de fazer negócio, nesse caso específico, no setor de energia. Quando a gente compara, isso está no slide seguinte, o slide seguinte mostra uma comparação de hoje, né, uma informação tirada com informações do dia 6 de junho de 2020, comparada a novembro de 2019. Tem uma redução da ordem de 1 a 1,5 ponto percentual do custo do capital próprio.
o que indica muito claramente, nesse caso, que o custo de oportunidade está caindo por conta da queda dos juros, sobretudo, e apesar da elevação do risco, olhando aqui no Brasil. O efeito líquido disso tem sido uma redução do custo de oportunidade da ordem de 1,5 ponto percentual, que é bastante interessante. Agora, é necessário, e as contas vão sempre, as contas do mercado, né, no mundo real, vão sempre adicionar alguns fatores a essas taxas. E um dos principais fatores é o risco regulatório. Em alguns casos, quando se trata de um investidor internacional, o risco cambial. São dois riscos que normalmente não são levados em conta nessas simulações e nessas estimativas, mas que evidentemente estão no radar de um investidor. E isso aumenta muito a responsabilidade do agente público, do regulador, mas também dos tribunais de conta e de toda a cadeia de responsáveis no setor público pelos contratos. Aumenta a responsabilidade desses atores para que a gente trate adequadamente e com muito carinho, no sentido de levar em conta objetivamente os fatos e reequilibre naquilo que é necessário reequilibrar, apoie naquilo que é necessário apoiar, considerando que a gente está efetivamente numa situação extraordinária e não é razoável e não é justo e, enfim, atribuir a responsabilidade desse momento ao ator privado, ao investidor privado. Isso precisa ser compartilhado com todos os atores. Isso inclui setor público, isso inclui consumidor, isso inclui quem paga as tarifas e, enfim, o contrato precisa ser respeitado sempre, mas é sobretudo nessas situações em que a gente vê pela frente iniciativas de investimento, como no saneamento, sempre na energia, mas também no setor portuário, no setor de telecom, 5G, ou seja, gás, setor de distribuição de gás e transporte de gás. Esses setores vão receber investimentos relevantes daqui para frente. Essa conta do capital próprio, embora esteja mais favorável no pós-Covid, precisa levar em conta como o Brasil lida com os seus contratos, e esse momento é um momento vital para mostrar algo nesse sentido. Eu acho que é isso, a apresentação, o recado principal era esse. Eu devolvo a bola ao Bayar para ver se a gente, como distribui a questão das perguntas e das respostas, né? Eu tenho engatadas aqui algumas respostas às perguntas que estão no ar, mas eu prefiro que o Bayar organize isso para não falar demais. Obrigado. Eu acho que a gente podia começar, e depois passo a bola para o Fábio e para o Léo. Queria te perguntar, que essa é uma coisa que me interessa muito, é a expectativa de taxa de retorno dos investidores privados. Quer dizer, a gente sabe que as oportunidades daqui para frente vão vir de privatização, e aí o setor de saneamento, o setor de rodovias são bons exemplos disso, o setor de portos, a privatização do Porto de Santos. Eu acho que tem algumas oportunidades extraordinárias com um volume enorme de recursos. A questão toda é que esse capital privado, você sofre concorrências enormes em mercados muito mais organizados, com risco regulatório. Esse risco regulatório do setor elétrico não é similar aos outros setores que nós falamos aqui, né? No setor de saneamento é um deles, por exemplo. Então, o setor de rodovias é outro, onde alguns contratos nem sempre são respeitados, infelizmente. Quer dizer, então, esse investidor que vai voltar ao Brasil olhando essas privatizações, ele vai ter 9% de taxa de retorno ou ele vai para o 13, 14, 12, 13, 14, que é mais compatível com esse risco Brasil e regulatório e de contrato? Essa é uma questão vital, né? Para os bids que vêm pela frente, a concorrência toda tem sido muito agressiva. A gente tem acompanhado muito de perto no setor de transmissão de energia e de eólicas e entre outros,
Isso é realmente uma variável-chave. Para alguns desses BIDs em saneamento, os mais recentes, passo a acreditar que esse também é um fator, tem sido um fator vital na competitividade das propostas. E acho que será novamente nos que vem pela frente. O que me parece, esses exercícios todos fazem, embora sejam exercícios de livro, né, digamos, ele tem um conteúdo acadêmico por trás, mas essa é uma discussão de referência, é um ponto de partida. O que você discute depois é se você acrescenta novos riscos a isso ou não, né? Então, o regulatório é um deles. A nossa experiência tem mostrado também, Baiar, que mesmo em setores como saneamento, com mais de 50 agências reguladoras e a ausência de um regulador federal, essa é uma discussão que está começando agora, né? Mesmo nesses casos, a falta de padronagem e de homogeneização no tratamento das ferramentas regulatórias não implica maior risco. Em quase todas as situações que a gente tem vivido, o encaminhamento do pleito de reequilíbrio leva mais tempo, pode se alongar, tem o risco de você passar de um prefeito para o outro e atrapalhar um pouco as coisas, mas tem sido favorável à leitura do contrato. A gente tem feito bastante disso no setor de saneamento, tem feito com rodovias também e tal, tem encontrado algumas dificuldades maiores em setores mais maduros, por incrível que pareça. Hoje em dia é mais difícil fazer uma discussão ampla de reequilíbrio financeiro com a ANEEL, no setor de energia de distribuição, sobretudo, e inclusive no setor de rodovias, que está mais, enfim, está mais aparelhado, né? Mas ao longo do tempo também tem ficado ou ficou mais sujeito a uma discussão de modicidade, por exemplo, que atrapalhou algumas discussões mais objetivas nesses setores, uma tendência de jogar tudo para baixo e de achar que o lucro está muito alto, né? Então, isso, quem está no setor tem entendido isso razoavelmente bem e, a meu ver, não acrescenta como taxa de risco regulatório nada muito relevante a essa taxa, esse CAE estimado com base nesses parâmetros que eu apresentei agora, né? Quem vem de fora, conhece menos o setor, tem uma tendência a se assustar um pouco mais com o padrão regulatório. Isso é comum. Embora, às vezes, a leitura de quanto você não entra na profundidade do setor te leva a desconsiderar alguns riscos. Isso também acontece e a fazer com que a leitura de escala ou de outras coisas ganhe mais importância. Mas a minha sensação é de que os últimos pleitos e agora, de alguma forma, autorizados pela leitura de que o custo de oportunidade global está caindo, isso tende a fazer com que os novos processos de concorrência por projetos de infraestrutura no Brasil sejam muito competitivos, sejam muito concorridos e os atores tragam para a mesa taxas de retorno mais baixas. Eu acho que abaixo de 9, abaixo de 8, inclusive. Essa tem sido uma indicação e as nossas andanças pelo mercado têm dado esse retorno, de que o mundo dos retornos acima de 13, de 12, ficou para trás. Tá ótimo. Eu vou aproveitar a tua deixa e passar para o Léo e para o Fábio, se vocês têm alguma pergunta para eles aí em relação aos setores específicos. Ô, Léo, só depois tem uma pergunta para você: qual é a qualidade necessária para um líder após essa pandemia? Essa não deve ser tão fácil de responder, né? Além de paciência, lógico. Não, boa pergunta, complexa a resposta, mas assim, eu acho que a principal característica de um líder para poder tocar num momento como esse é olhar as pessoas. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande para olhar para o seu time, olhar para as pessoas, olhar para os stakeholders, de maneira geral, para a gente propor soluções. Então, você tem um desafio muito grande aí de cuidar de todo mundo e fazer com que o teu negócio não caia de maneira alguma.
Então, esse é um grande desafio, é como que a gente vai olhar para essas pessoas que estão do nosso lado construindo essa caminhada. Mas eu tenho uma pergunta assim, que é muito relevante para os Fernandos, que economia, no final das contas, é lei da oferta e procura, né? Você tem aí variações de TIR, variações de investimentos, variações de oportunidades, e você tem um mercado de saneamento com abertura depois aí do marco regulatório muito grande. Isso pode possibilitar melhores TIRs, melhores taxas de retorno. Concorda? Pode ser, embora no sentido de que tenha muita oferta de projetos, né, de negócios, isso pode selecionar um pouco o ator, né, o investidor que é capaz de dar conta desses investimentos. Quando você olha para uma SEDAI, por exemplo, algo da ordem de 25 bi de investimento, ou olhando para Maceió, a região metropolitana de Maceió, algo da ordem de 9, 10 bi de investimento. Tudo bem que isso está distribuído ao longo de 10 a 15 anos. Então, já ajudando a responder parte das suas questões também, Léo. O fato de serem 700 bilhões, e a gente está falando de dois casos que juntos vão chegar perto de 50, né, que devem iniciar o processo, precisa levar em conta que isso se distribui ao longo de vários anos, o que é um alento, porque se isso viesse no curto prazo, como acontece com o setor de energia, em até 3 ou 4 anos você tem que pegar esse dinheiro todo, né? No saneamento você tem um capex que vai tendo um deployment ao longo de 10 ou 15 anos, né? E isso permite que se planeje minimamente as nossas estruturas de funding de longo prazo, inclusive com o BNDES, que tem dito, aliás, claramente que essa é uma prioridade. O setor de saneamento é o único hoje que tem 95% de alavancagem nominal, né? Quando você vai para o site do banco, você começa a modelagem com esses 95 como teto. É claro que depois você tem que atender os índices de cobertura de serviço de dívida e tal, você nunca chega lá, mas partir de 95 é um claro recado para a sociedade de que esse banco estará financiando o saneamento. Se não for isso, não sei quem o fará, porque esse volume de investimento, com os prazos que isso requer, é típico para um papel de um banco de fomento. O mercado de capitais virá, certamente, mas ele não vai poder ser protagonista em lugar nenhum do mundo. Com volume de investimento dessa monta, o mercado de capitais poderá ser protagonista, por uma razão muito simples. Quando vem uma crise como essa, o que acontece com o mercado de capitais? Ele vai embora para casa, ele entra em quarentena. E aí, quem cuida do resto? Então, a gente vai ter que torcer para que daqui a pouco o mercado de capitais volte, porque senão não temos o processo de investimento no saneamento. Não dá para ser desse jeito. Os bancos de fomento, eles têm um papel, inclusive, de organizar uma entrada mais adequada e mais segura do investidor privado, do investidor pessoa física, à medida em que o banco de fomento pode dar instruções, como alguém que entende muito desse babado, de que se trata de um investimento seguro e ele pode comandar o processo de aposta, né, de tomada de decisões de investimento, inclusive dar garantias, como em alguns momentos já fez. Então, eu acho que dá para fazer isso, cabe no balanço do BNDES fazer isso, a gente já fez essas contas para dentro dos balanços do BNDES. Obviamente, o ritmo de devolução da dívida do BNDES para com o Tesouro faz diferença, mas eu acho que mesmo isso, momentos, né, há males que vêm para bem, as crises que vivemos nos últimos anos permitiram que o BNDES, que estava tendo sobras de caixa expressivas, pudesse antecipar os pagamentos ao Tesouro sem prejudicar os novos programas de investimento que vêm pela frente. Porque o volume de financiamento que houve no passado, que está voltando agora, né, como pagamento de serviço de dívida, está fazendo com que o caixa do BNDES tenha condições de bancar esses programas, inclusive não só de saneamento, acho que dá para somar e empilhar alguns setores de infraestrutura, desde que você planeje e faça isso adequadamente. Eu tenho uma pergunta aqui
os Fernandos. Como é que você motiva os investidores, especialmente internacionais, face não somente aos riscos cambiais e regulatórios que nós falamos aqui, mas também em relação aos entraves às questões tributárias, trabalhistas, sem as reformas no país, né? Ele deu aqui o exemplo dos portos, os entraves de infraestrutura deficitária dos modais terrestres, tarifas alfandegárias elevadas, restrição à circulação de bens e pessoas, burocracias contraturais, corporativismo laboral. Como é que você atrai capital com esses entraves? Sampaio, eu vou tocando, tá? Se você me interrompe sempre que quiser. Essa é uma questão sempre muito relevante. Burocracias. Eu acho que o Porto de Santos deu um exemplo muito expressivo e notável, né, do quanto isso é importante nesses últimos anos, uma gestão que buscou reformar e trouxe muita novidade para a atuação, para o dia a dia do Porto de Santos, alongou contratos, trouxe muito mais para perto a iniciativa privada, com contratos de responsabilidade e de prazos mais longos para atuar em questões vitais que nunca não podiam esperar decisões públicas e toda a dificuldade de contratação do setor público, né, para resolver tais problemas, e levou a gestão da administração da Codesp a um ponto em que é possível que ela seja privatizada, ou até que ela possa ser levada à Bolsa e para abrir capital. Algo que era impensável algum tempo atrás, isso em função da leveza da contratação, à medida que você conseguiu desamarrar um pouco o pedaço público do negócio da Codesp e repartir isso com o setor privado. Então, o que está no mercado para ser feito logo mais é a concessão dessa gestão do Codesp, o que vai aprofundar ainda mais esse processo de desburocratização. Uma gestão privada, apesar de ser uma concessão, não é privatizar, né? Isso é importante notar, mas uma concessão uma SPE privada por trás tem muito mais liberdade de contratar e isso chama eficiência. Então, isso provavelmente vai resolver muito dessas questões. Agora, é curioso, conversando com o gestor, o Tércio já não está mais na gestão do Porto, conversando há algum tempo sobre algumas dessas questões, em alguns momentos foi importante ter o padrão público tradicional de contratação de mão de obra, por exemplo, para lidar com algumas questões. Tem algumas questões complexas dentro do Porto em que a estrutura padrão sindical, né, super tradicional e mais cara é útil, porque é mais formal. Então, essas questões requerem mudanças mais profundas, porque essa utilidade da formalização, que é uma vantagem, não pode ser onerada por um custo e uma situação de regramento e tal que não dê muita liberdade, não dê muita possibilidade de mudanças. Então, tem muito que ser aprofundado aí. No caso das rodovias e das ferrovias, a questão, a meu ver, sempre passa por você trazer projetos para a rua, porque a atratividade privada para esses investimentos, a meu ver, é muito grande, sobretudo quando tem um link com o porto. Não dá para falar que falta demanda, na maioria dos casos, falta demanda lá para o interior, né? Em que aí você precisa do Estado mesmo, porque levar para a concessão o risco de um leilão vazio é muito grande. Aí você precisa do Estado, de fato, recuperado e tal, com capacidade de investir. Mas acho que na beira dos portos, a gestão privada faz muito sentido e é bastante viável. Fábio, nós estamos chegando no final aqui, tem um monte de perguntas, mas eu vou deixar aí você. Assim, foi ótimas apresentações, eu achei que deu uma visão geral. Eu tenho uma questão que, assim, bem simples para vocês, quando a gente vai ter espaço para começar a emitir debênture de novo e captar esses recursos no mercado. Eu acho que para a infraestrutura essa pergunta é fundamental.
Então, aqui eu queria escutar um pouquinho sobre o espaço para a gente começar a ver o que a gente viu num passado recente. Eu acho que o espaço vai ser puxado pelas principais companhias abertas, com bom rating, sobretudo aquelas ligadas a setores que não sofreram tanto, ou que já vêm saindo de um impacto mais brutal. Acho que espaço para essas empresas sempre terá, porque elas poderão oferecer para o mercado uma alternativa de remuneração melhor do que tem título público ou até empresas isoladamente, né? É uma dívida, tem condições de travado, né, a remuneração ao longo do tempo, o risco é menor e é emitida por uma companhia com AAA ou algo do tipo. O que eu acho que vai demorar mais vai ser o mercado de capitais, via debêntures ou outro instrumento, apoiar projetos. Isso seria muito bem-vindo, e isso volta àquela discussão, que era uma das questões colocadas pelo Léo, de quando é que a gente vai conseguir fazer no Brasil Project Finance, né? Um projeto que lança no mercado para captação de debêntures, sem ter que dar respaldo de balanço por parte das companhias que são as emissoras. Isso a gente já fez em algumas situações no Brasil, debêntures de longo prazo, totalmente asseguradas pelos recebíveis dos projetos, sobretudo projetos com baixo nível de risco de completion, né? Saneamento, rodovias, que você tem o pedágio já acontecendo e tal. É mais complicado para um projeto de energia que você tem em hidrelétrica, por exemplo, tem um risco muito relevante de engenharia ou de algo dar errado no meio do caminho. Mas mesmo isso, para o projeto especificamente, eu acho que hoje não tem espaço para uma debênture que não venha respaldada pelos balanços dos seus emissores. E isso, o mercado de capitais tende a ser um agente inovador nesse sentido. É mais fácil acreditar numa debênture careca, sem garantia de banco, do que o BNDES topando fazer isso sem garantia do tomador, do sponsor. Porque as inovações elas são mais prováveis quando você atrai investidores diferentes, que topam mais risco. Então, era de se esperar que o Project Finance viesse mais por aí. Mas eu acho que para isso a gente tem que esperar que a situação sanitária esteja tranquila, que eu acho que essa aposta que a gente vem fazendo no nosso índice de Bovespa hoje, por exemplo, está muito respaldado lá fora pela iniciativa dos bancos centrais estrangeiros e uma sensação de que aqui a gente vai fazer a mesma coisa, mas a gente não está fazendo a mesma coisa. Então, tem um risco de que essa ficha caia em algum momento. Então, isso tem que estar normalizado. Eu acho que não vai ser o próximo balanço trimestral que vai fazer isso morrer, desabar. Talvez o mercado dê um pouco mais de tempo, mas o mercado não dá todo o tempo do mundo para quando as coisas não vêm de fato. Então, tem que ficar clara a situação sanitária, tem que ficar clara a nossa reação de Banco Central, do governo, o apoio à demanda final, porque senão a inadimplência dispara, as soluções para as empresas que estão quase morrendo, entre outras, os reequilíbrios contratuais. Isso, se não for endereçado rapidamente, vai criar uma sensação de que a gente está sem chão aqui. E aí não tem mercado de capitais que volte. Olha, nós estamos chegando no final. Eu vou deixar o Sampaio primeiro, depois você, Camargo. Eu queria uma palavra final de vocês. E eu acho que, só como provocação, eu acho que o que eu queria ouvir de vocês é qual é a capacidade daqui do Brasil, desse nosso mundo real, que é tudo esse mundo fascinante que nós discutimos hoje aí sobre as oportunidades, qual é a capacidade de se descolar desse mundo mais complicado que é o governo, né? Quer dizer, eu queria ouvir de vocês isso. Se tudo isso que nós falamos aqui hoje vai depender do governo, da capacidade de nós nos descolarmos desse governo, né? Fê, está fechado o teu microfone. A frase da temporada. Deixa eu retomar o fio da meada aqui, que eu me
perdi um pouquinho. Bem, acho que é difícil contornar a importância da governança pública nessas questões. Então, assim, a governança pública não depende só do Executivo Federal, né? Tem as esferas subnacionais, tem o Legislativo, tem o Judiciário. Então, o exemplo aí do marco do saneamento é algo que está avançando, apesar de todas as dificuldades. Mas, sim, a governança do Executivo Federal é uma variável decisiva e é algo que precisa ser aprimorado. Mesmo que dê para contornar em alguns casos, sempre seria um facilitador, uma governança mais ágil, mais racional, mais coerente. O que é verdade, em vários campos da infraestrutura, existe ainda essa racionalidade entre a imagem os temas mais discutidos no noticiário político, etc., e os temas mais específicos da infraestrutura, às vezes tem uma distância razoável e, nesse caso, uma distância positiva. Eu acho que a grande sinalização positiva para o investimento em infraestrutura, eu acho que é a taxa Selic, com perspectiva de permanecer baixa por bastante tempo, e acho que é um dos fatores que explica aquilo que o Fernando Camargo destacou, das taxas de retorno necessárias para estimular o investidor mais baixas, o que é um fator bastante positivo como perspectiva para frente. Claro, aqui no meio da confusão é difícil vislumbrar negócios, mas a confusão vai passar e vai ter muita oportunidade de negócio, sim, senhor. Agradeço muito o convite, a oportunidade, também gostei muito de ouvir vocês. Passo a bola para o Fernando Camargo. Muito obrigado. Ok. Acho que tem um ponto de ajuste que é necessário que fique claro, né, para todos os atores de infraestrutura, mas não só, né, em geral. Não tem extremos, né? Não dá para trabalharmos nos extremos quando se trata de governança pública e Estado nos mercados. A gente estará sempre sujeito a uma situação extraordinária como essa. A gente não deve ter dúvida sobre isso. A gente está numa situação absolutamente extraordinária. Nessas situações, não há dúvidas ao longo da história do capitalismo de que a gente precisa que o Estado organize a saída. Porque os mercados não conseguem, esse é o clássico de qualquer livro, texto. Esses são casos em que os mercados não darão conta dessa responsabilidade. Então, o conceito geral de que é necessário atuar sem a interferência do Estado, ela pode ser positiva para muitos aspectos, para vários segmentos e para grandes questões de decisões empresariais do dia a dia. Mas ela não consegue ser verdadeira nunca, porque sempre existe uma ponta do Estado nessa interferência. O Estado sempre será um stakeholder relevante, seja como agente regulador, seja como agente financiador, seja como agente que, no final, tem organização de como lida com questões de demanda, como lida com questões ele estará sempre presente. Então, os estados mais radicalizados, para cima ou para baixo, terão dificuldade de lidar com situações como essa. E a gente precisa, de certa forma, organizar as situações mais notórias, mais urgentes, e poder contar com respaldo do Estado para esses momentos. Vejo que, para frente, é necessário organizar essa agenda de um jeito menos dogmática possível, né? Isso qualquer principal ator de investimento privado no mundo inteiro é capaz de traçar e ajudar a traçar uma agenda em que o Estado estará sempre presente, sobretudo nessas situações, né? Numa matriz de risco,
A gente está naquele ponto da matriz de risco que opa, deu tudo errado. Nessas horas, a gente tem que endereçar algumas coisas ao Estado, não tem como ser diferente. Eu agradeço a presença de você, Fernando Camargo, Fernando Sampaio, e dos nossos colegas de Câmara de Comércio Brasil-Canadá, o Fábio e o Léo. Acho que essas conversas são extremamente importantes para nós que temos que explicar o que está acontecendo aqui no Brasil para as nossas matrizes no Canadá, trazer novos parceiros, fundos de pensão canadenses. Você hoje aqui tem uma dificuldade enorme de alinhar o discurso que vem do governo, das instituições, para essas oportunidades que a gente vê claramente aqui. Quer dizer, nós temos uma enormidade de oportunidades e, logicamente, essas dificuldades fazem com que os players que já estão instalados no Brasil tenham uma vantagem comparativa enorme. Mas eu acho que esse tipo de conversa que nós tivemos hoje aqui é que eu acho que facilita esse diálogo. Cabe a nós fazermos essa ponte com os investidores. Nós não podemos contar com o governo, nós não podemos contar com a maioria das instituições, porque as oportunidades vão vir muito mais rápido do que a gente imaginava. Essas privatizações vão vir uma atrás da outra e sempre contando com esse capital privado e esse capital privado cada vez mais abundante mundo afora, mas mais restrito a algumas questões sensíveis que aqui no Brasil, como a questão ambiental e a questão de sanidade, a questão de saneamento público, essa questão do controle do vírus, esse maquiagem de números no Brasil é uma coisa que pega extremamente mal para os nossos investidores, para os nossos matrizes. Então, transparência é o mais importante. Ontem eu vi o David Rubenstein do Carlyle dizendo que nós vamos agora migrar para o stakeholder capital e não mais o capitalismo normal. Quer dizer, não importa só o retorno para o teu acionista, você tem que ver o que você vai retornar para o teu público, para o teu cliente, para a tua municipalidade, para as tuas instituições, o mundo que vive em torno de você. Quer dizer, o papel das empresas no Brasil hoje é muito maior do que simplesmente trazer retorno para os seus acionistas. Então, eu acho que esse tipo de conversa aberta é parte desse trabalho que a gente tem que fazer daqui para frente. Eu agradeço imensamente. Tem uma série de perguntas aí que foram feitas que não deram para ser endereçadas ainda nesse tempo curto que a gente teve, mas eu acho que nós vamos ter outras oportunidades. Essa comissão de investimento está aqui para isso, para instigar oportunidades, trazer estreitar esse relacionamento entre o Brasil e o Canadá, as empresas de ambos os lados. E acho que a gente foi muito bem representado por vocês quatro hoje aqui nesse sentido. Tá? Eu agradeço a vocês e até uma nova oportunidade. Essas perguntas vão ser endereçadas ao Fernando Sampaio e Camargo, que vão responder aí o mais rápido que eles puderem. Muito obrigado. Olha, um ótimo dia para vocês todos hoje o mercado tá caindo, então hoje não é um bom dia. Paulo, você quer dar alguma mensagem final aí em nome da nossa Câmara de Comércio Brasil-Canadá? Tá no mudo. Só para manter a tradição. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a participação de todos que aqui trouxeram um tema muito interessante, como o Bayard comentou. Reforçar que a Câmara está muito ativa durante esse período agora, através de diversos webinars, e reforçar o convite para que todos sigam nossas atividades nas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima. Grande abraço, obrigado. Um abraço. Tchau, gente, obrigado.